Olá, nós somos o grupo formado por Henrique Manprim Melo, Beatriz Krebs Yamaguchi e Igor Biasi Severiti. Neste trabalho, vamos apresentar e analisar o artigo Shades of Manipulation, a Large-Scale Analysis of Deceptive Design in Brazilian Mobile Applications. Esse artigo trata de um tema muito importante dentro da área de interação humano-computador, que é o uso de estratégias de design em aplicativos para influenciar o comportamento dos usuários. Mais do que apenas funcionamento ou aparência, estamos falando de como as interfaces podem impactar decisões, às vezes de forma sutil e outras vezes de forma bastante intencional. O artigo foi desenvolvido por pesquisadores da Universidade Federal do Ceará e publicado no Simpósio Brasileiro de Sistemas Colaborativos e Interativos, em 2025. O foco principal da pesquisa é identificar e analisar a presença dos chamados Deceptive Patterns, também conhecido como Dark Patterns, em aplicativos móveis populares no Brasil. Esses padrões são técnicas de designs que não são neutras, elas são criadas com o objetivo de direcionar o comportamento do usuário, muitas vezes levando ele a tomar decisões que favorecem o aplicativo e não necessariamente o próprio usuário. Isso pode envolver desde pequenas influências visuais até situações mais problemáticas, como dificultar o cancelamento de um serviço. Nesta apresentação, organizamos o conteúdo em 7 partes principais para facilitar o entendimento. Primeiro, faremos uma introdução e contextualização, explicando o tema e sua importância dentro da área de interação humano-computador. Depois, vamos abordar o que o artigo discute, destacando o problema investigado e os objetivos da pesquisa. Na sequência, apresentamos o sistema interativo analisado e a metodologia utilizada, mostrando como os pesquisadores conduziram o estudo. Em seguida, mostramos os principais resultados encontrados, com destaque para os tipos de padrões identificados. Depois, fazemos uma relação com os conceitos de IHC, conectando o artigo com temas como usabilidade, heurísticas e ética. Também incluímos uma análise crítica e as limitações do estudo, apontando possíveis restrições da pesquisa. E, por fim, encerramos com a conclusão e as referências, resumindo os principais aprendizados do trabalho. Neste primeiro momento, é importante entender o que são deceptive patterns, ou padrões enganosos. De acordo com o artigo, eles são técnicas utilizadas nas interfaces digitais, com o objetivo de manipular, forçar ou enganar o usuário, levando-o a tomar decisões que beneficiam a aplicação e não necessariamente a própria pessoa usuário. Esses padrões exploram comportamentos e até vieses cognitivos, fazendo com que o usuário, por exemplo, compre algo que não queira, passe mais tempo no aplicativo ou compartilhe mais dados do que pretendia. Isso acaba prejudicando a autonomia e capacidade de decisão consciente. Por isso, eles também são conhecidos como Dark Patterns, justamente por terem esse caráter manipulativo dentro do design das interfaces. Agora, pensando no contexto do Brasil, o artigo destaca um ponto muito importante. A maioria das pesquisas sobre esse tema foi feita em países considerados world, ou seja, ocidentais, ricos, industrializados, com alto nível educacional. Isso significa que esses estudos nem sempre representam a realidade de países como o Brasil. Aqui temos um contexto muito mais complexo, com diferenças socioeconômicas significativas, níveis variados de letramento digital e acesso desigual à tecnologia. Esses fatores influenciam diretamente como os usuários interagem com aplicativos e também como são impactados por esses padrões enganosos. Por isso, estudar deceptive patterns dentro da realidade brasileira é essencial. O próprio artigo reforça a necessidade de pesquisas mais contextualizadas, que considerem o sul global e as especificidades culturais e sociais do país. O objetivo é identificar, quantificar e classificar deceptive patterns em 100 aplicativos populares no Brasil, comparado com os estudos dos Estados Unidos e do Japão. A pesquisa é guiada por 4 perguntas: quantos padrões aparecem, quais tipos existem, como eles se distribuem nos apps e quais diferenças existem entre relação a outros países. Como principal resultado, o estudo traz uma análise mais contextualizada, considerando a realidade brasileira e do sul global. Sistema interativo e metodologia. O estudo analisou os 100 aplicativos móveis da plataforma Android. Esses aplicativos foram escolhidos com base na popularidade da Google Play Store brasileira e pertencem a diversas categorias, como redes sociais, aplicativos de compra, entretenimento, comunicação e ferramentas do dia a dia. Ou seja, são aplicativos que fazem parte da rotina de milhões de usuários, o que torna resultados ainda mais relevantes. Para realizar a análise, os pesquisadores seguiram um método estruturado. Primeiro, selecionar aplicativos gratuitos populares da Google Play, garantindo que fossem amplamente utilizados pelos usuários,
e, em seguida, utilizaram o emulador Android para gravar os primeiros 10 minutos de uso de cada aplicativo. Durante esse período, executaram tarefas comuns, como criar conta, navegar pelo app, acessar configurações, verificar permissões e analisar os termos de uso. Depois dessas gravações foram analisadas manualmente por pesquisadores treinados que identificaram a presença de padrões manipulativos nas interfaces. Por fim, para organizar os resultados, eles utilizaram uma taxonomia já existente, que classifica os diferentes tipos de deceptive patterns, permitindo uma análise mais padronizada e comparável. Resultados principais. Os resultados mostram que os deceptive patterns são extremamente comuns. Dos 100 aplicativos analisados, 96 apresentaram pelo menos um padrão manipulativo. No total, foram encontradas 751 ocorrências, com uma média de aproximadamente 7,5 padrões por aplicativo. Os tipos mais frequentes foram nagging, que são interrupções repetitivas que pressionam o usuário; interface interference, que manipula elementos visuais para influenciar escolhas; e forced action, quando o usuário é obrigado a realizar alguma ação para continuar usando o aplicativo. Esses números mostram que esse tipo de prática não é exceção, mas sim algo bastante disseminado. O estudo também identificou características específicas do contexto brasileiro. Entre elas, podemos destacar termos de uso em outros idiomas, dificultando a compreensão; anúncios em várias camadas, que confundem o usuário; recompensas condicionadas, que incentivam ações específicas; e o uso de apelo emocional para influenciar decisões. Essas características foram tão marcantes que os autores precisaram ampliar a classificação existente, adicionando novos tipos de padrões. Esses novos casos representaram cerca de 21% das ocorrências encontradas, mostrando que o contexto brasileiro possui particularidades importantes que precisam ser consideradas na análise. Neste slide, relacionamos o artigo com conceitos importantes de HC. O estudo mostra que os padrões enganosos em aplicativos móveis são estratégias de interface que influenciam o usuário a tomar decisões que favorecem o aplicativo e não necessariamente seus próprios interesses. Na usabilidade, isso prejudica uma navegação clara, simples e eficiente. Já as heurísticas de Nielsen são princípios usados para avaliar se uma interface é fácil de usar, como dar controle ao usuário, evitar erros, manter consistência e deixar informações visíveis. No artigo, muitos padrões enganosos violam esses princípios. A affordance aparece quando botões, cores e ícones sugerem que o usuário deve fazer. Porém, nesses casos, esses elementos podem ser usados para induzir escolhas que beneficiam o sistema. A acessibilidade também é afetada quando informações importantes como termo de uso e políticas de privacidade aparecem em outros idiomas ou são difíceis de encontrar. Por fim, o artigo se conecta à ética em IHC, pois mostra que uma interface não deve explorar vulnerabilidades humanas. O design deve respeitar a autonomia, clareza e o bem-estar do usuário. O artigo mostra que as interfaces digitais não são neutras. A forma como botões, anúncios e avisos aparecem podem influenciar diretamente as decisões do usuário. Muitas vezes, os aplicativos usam isso para aumentar o tempo de uso, gerar mais lucro ou coletar dados, sem priorizar a liberdade do usuário. O estudo também destaca que é importante ter pesquisas voltadas para o Brasil. Isso porque existem diferenças sociais, econômicas e de acesso à tecnologia, o que podem fazer com que esses padrões tenham impactos diferentes em relação aos outros países, como Estados Unidos e Japão. Por isso, a área de HC não deve focar apenas em deixar o sistema fácil de usar, mas também em questões como ética, transparência e respeito ao usuário. Sobre as limitações, o estudo analisou apenas aplicativos gratuitos do Google Play no sistema Android. Além disso, foram considerados apenas os primeiros 10 minutos de uso, então alguns padrões podem não ter sido identificados, principalmente aqueles que aparecem depois, como em compras ou uso prolongado. Também não foram analisados aplicativos de bancos ou de governos, que são muito importantes para o Brasil. Mesmo com essas limitações, o estudo é relevante, pois mostra que esses padrões estão presentes nos aplicativos do dia a dia e abre espaço para novas pesquisas. Nesse último slide, fechamos a apresentação com a principal conclusão do artigo. Os padrões enganosos aparecem com muita frequência em aplicativos populares do Brasil e podem influenciar as escolhas dos usuários. O estudo mostra que uma interface não deve ser avaliada apenas por ser bonita ou fácil de usar. Ela também precisa ser ética, acessível e transparente, para que o usuário consiga entender as informações e tomar decisões com autonomia. Também concluímos que o contexto brasileiro precisa de mais pesquisas próprias, porque fatores como desigualdade social, letramento digital e acesso à informação podem mudar a forma de como esses padrões afetam as pessoas. Para complementar a análise, usamos outras referências importantes da área, como a heurística de Nielsen, as diretrizes de acessibilidade da W3 Schools e o conceito de affordance. Com isso, encerramos reforçando que projetar boas interfaces também significa evitar manipulação e respeitar o usuário. Obrigado.